Olá, eu sou Paloma Moreira e tá começando mais um episódio aqui nesse canal. E aí, como é que foi a Páscoa? Comeu muito chocolate? Depois é só tomar uma Ozempiczinha. É uma Ozempic ou um Ozempic? Eu nunca sei. A Ozempic ou o Ozempic? Se fala no feminino ou no masculino? É no masculino. Então vamos lá de novo. E aí, como é que foi sua Páscoa? Comeu muito chocolate? Fica tranquilo, depois é só tomar um Ozempiczinho que fica tudo certo. Não sabe o que é isso, meu anjo? Fica aí que eu te explico. Nesse episódio eu vou tocar em temas sensíveis, então acho que é importante deixar esse alerta aqui pra vocês. Eu vou falar sobre chifre, saúde e golpe. Primeiramente, vamos falar de chifre. Mas antes, eu vou falar pra você deixar o seu like, por favor, deixa aqui o seu like. Caso você não seja inscrito também, tá perdendo tempo, hein? Caso não seja inscrito, por favor, deixe sua inscrição aí pra sempre estar assistindo esses vídeos maravilhosos. E principalmente, compartilha com os amiguinhos esse vídeo. Compartilha porque se você não tem um amigo corno, como eu posso explicar? Provavelmente o corno seja você. De qualquer forma, fica aí, vou deixar seu coração quentinho, vou explicar por que eu tô falando assim. Se você assistiu ao vídeo passado, você sabe que em boa parte dele eu falei sobre uma pessoa que está em ascensão, né? Ascensão na sociedade, ascensão na mídia. E se você ouve a palavra chifre e você não associa essa palavra à pessoa, é porque você não assistiu. Chifre é igual a Camila Moura. Sim, Camila Moura segue causando. Saiu por aí que ela estaria em um motel com um homem desconhecido e teria supostamente sido flagrada saindo desse motel. Saiu no Instagram de fofoca, saiu nas páginas de fofoca, saiu em um monte de lugar. Esse foi o flagra. Essa coisa bem espontânea, eu diria, né? Uma coisa assim, eu gostei muito da carinha que ela fez, né? Espontaneidade, né? A Camila, ela é carismática, ela tem isso, é dela, né? É dela, então tudo soa muito natural. As imagens foram principalmente divulgadas pelo perfil da Fofoquei. A assessoria da Ken procurou a assessoria da Camila, que acabou não dando um retorno para se explicar da situação. Só que horas depois que vazou essa suposta ida ao motel da Camila, ela mesma postou nos próprios stories dela isso aqui. Essa polêmica durou uns 2 dias no máximo, porque logo depois a gente descobriu que não passava de uma publi isso. Camila foi muito atriz, assim, muito Brazilian actress mesmo. Foi só uma publi. Publi de uma rede de motéis. Olha que interessante. E, enfim, a história colou. Isso era armado, né? Tava um pouco na cara. Deu certo? Não. Mas ela tentou. Pessoal, sobre a fofoca que tá rolando, eu resolvi me pronunciar de uma vez. Fui ao Motel Sim porque eu não sou boba nem nada e tô com um novo parceiro que não tem nada de misterioso, que é Guias de Motéis Go. Um app de reserva em motéis com descontos exclusivos para vocês aproveitarem suítes maravilhosas como essa aqui que eu tô. E tem mais! A cada 10 reservas você ganha uma. Olha que maravilha! Já baixa aí o app Guia de Motéis Go. Vamos, gata. Baixa. E esse foi o pronunciamento da Camila. Ou seja, ela realmente tá surfando a onda dessa fama dela de corna, né? Pra variar, foi muito criticada.
E dessa vez eu até que dou um pouco de razão, porque eu também acho que a Camila deu uma exagerada aí. Enquanto tá fazendo a propaganda de um Downy, de um Rexona, tá bom. Mas eu acho que nessa ela deu uma pelada, na minha opinião também. E o pessoal segue dizendo que ela é aproveitadora, que ela é surfadora da onda, né, dos postos chifre. Outra curiosidade desse caso é que o Lucas uma vez já participou da plateia do Que História é Essa, Porchat, em 2022, e curiosamente ele contou uma história que aconteceu com ele alguns anos atrás que envolvia justamente o tema traição. O Buda relatou que recebeu uma notificação judicial para o reconhecimento de paternidade de uma criança apenas um mês após o casamento. Daí ele contou para Camilover, que não acreditou nele, óbvio, e na época eles ficaram sem se falar por cerca de um mês. Até que ele compareceu à audiência, mas quando a mãe da criança chegou ao local, não o reconheceu. A situação se deu pelo fato de que o pai da criança tinha exatamente o mesmo nome que o Lucas, que é Lucas Henrique Ferreira. Assistindo esse relato dele, o que mais me chama a atenção é que em nenhum momento ele se diz fiel a Camila. Meio que deixa nas entrelinhas que até poderia mesmo ser filho dele depois de uma pulada de cerca. Esse vídeo tá disponível no canal do GNT no YouTube. Assiste e tira suas próprias conclusões. Outro ponto muito importante que veio a público recentemente é que a Camila afirmou numa entrevista que ela deu para o Léo Dias e também respondendo a uma pergunta feita lá no Instagram dela que já chegou a perdoar uma traição do Buda antes. Ela disse que o Buda já vacilou com ela antes em relação à fidelidade no casamento e ele sabia que se fizesse isso de novo não ia ter perdão. Ou seja, diferentemente do que a maioria pensava, inclusive eu, não é de hoje que ela já sabia que o marido não era fiel. Ah, e só uma atualização. A Camila agora oficialmente tá solteira, porque ela finalmente pediu o divórcio. O próprio Lucas não sabe disso, mas vai ser bem interessante quando ele souber. Como será quando o Buda sair do reality? Afinal, a vida dele mudou de cabeça para baixo e ele ainda não tem noção disso, mas ele vai ter. E quando a ficha cair que ele não ganhou seguidor, não ganhou prêmio e ainda perdeu a esposa, só acho que a cabeça dele vai dar um nó. É o que o Brasil aguarda. Eu tô louca pra assistir essa novela que parece que não tem fim, mas uma hora vai ter que ter, porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais falar disso. E por falar em mudança, quem andou mudando bastante também foi a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa. Não tem outro assunto que o pessoal tem comentado mais do que o emagrecimento repentino da cantora. Ela deu uma entrevista pro Léo Dias lá através do Fofocalizando e eu quero assistir com vocês porque teve uma questão que me chamou muito a atenção. Não vi as pessoas comentando muito sobre isso, mas se ninguém comentou, eu tô aqui pra isso, pra comentar. Eu não faço nada sem acompanhamento. Eu sou muito responsável com o meu corpo. Eu aprendi depois de 10 anos assim que o meu corpo era meu centro. Foi aonde eu consegui trazer pra mim, assim, né, de me amar mais, sabe? Mas, vamos falar objetivamente. O que você fez? Ó, primeira coisa que eu fiz, eu busquei os melhores médicos, né, pra me acompanhar e eu fiz uma operação de guerra, eu chamo isso mesmo, operação de guerra, porque há muito tempo atrás eu tinha feito uma bariátrica, eu tava com 85 quilos, emagreci, fui para uns 62, mas sempre com a gordura alta e tal. E aí, há um ano atrás, eu fiz uma lipo que eu reduzi bastante com o Dr. Rodrigo Rossi. E dei uma sequência com o Dr. Paulo Godoy, que é um médico esportivo, que cuidou, né, da parte de regular os meus hormônios e regular a minha alimentação. E aí eu comecei já a fazer um cardio para perder mais peso. Então eu fui fazendo todo esse trabalho, mas sempre com acompanhamento médico. Você é mais feliz ou menos feliz? Totalmente mais feliz. Estou super satisfeita com o meu corpo. Eu não tô falando de saúde, não. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Mas é... Sim, tudo. Como eu falei pra você, eu coloquei minha saúde em primeiro lugar, então tudo que me fala, né, eu faço terapia,
Mas eu acho que a gente tem que andar sempre com pessoas que vão somar na nossa vida. E esses foram alguns cortes dessa entrevista. O que mais me chamou a atenção não foi exatamente a magreza da Maraísa, da Maiara, falei Maiara. O que me chamou muita atenção é a forma como ela tá falando. Não é possível que só eu reparei nisso. Como ela tá meio que pra baixo, ela tá falando com umas pausas, ela tá falando estranho. Parecendo que tá um pouco triste, ela tá com um olhar triste. E eu acho engraçado que todo mundo focou só no emagrecimento dela, mas não focou nisso, porque ela tá muito diferente do que ela era nas outras entrevistas. Ela era muito mais animada, muito mais pra cima. E nessa, parece que ela tá fraca, né? Ela tá falando com um jeito assim meio estranho, bem estranho. A Maiara emagreceu de forma muito repentina. Por mais que ela negue isso, não tem como não falar, gente, que não foi repentino. Olha como essa mulher era, assim, questão de meses atrás, e olha como que ela tá nesse momento. Não tem como falar que foi um emagrecimento lento, que foi um emagrecimento considerado normal, entre aspas. Não foi, gente, não foi. Questão de sei lá, parece que menos que um mês a mulher secou mesmo. O pessoal tá associando esse emagrecimento repentino ao uso de Ozempic. Ozempic, que é nada mais nada menos que uma canetinha que a pessoa injeta na barriga e começa a parar de sentir fome, sentir enjoo e, consequentemente, perde peso. Que diversos famosos estão usando e usando de uma forma um pouquinho exagerada. Se isso é saudável, a gente não tá aqui pra isso, afinal eu não sou médica, mas assim, é uma coisa que é um pouquinho estranha, porque a forma como emagrece as pessoas tão rápida não parece ser uma coisa muito positiva. Todas essas pessoas que usam esse tal de Ozempic, elas ficam com a mesma aparência, corpinho fino e cabeçona. E outro exemplo que está repercutindo também é da cantora Mari Fernandes. O Ozempic, ele é um medicamento à base de semaglutida. E isso é geralmente prescrito para quem tem diabetes tipo 2. Então o que está acontecendo? As pessoas estão procurando o Ozempic à torta direita, porque é vendido sem receita e simplesmente está começando a faltar para quem realmente precisa. No caso, os diabéticos. Isso está acontecendo. Tá tão na moda tomar isso que quem realmente precisa não está tendo acesso. Olha que bacana, né? É vendido sem receita. Ou seja, qualquer pessoa que quiser tomar o Ozempic consegue tomar. Tá nesse nível. A Maiara nega que tenha tomado o Ozempic, né? Que esteja tomando, mas assim. Mas aquela coisa, vamos acreditar que foi só na base da alimentação. Vamos acreditar, né? Porque se a cantora falou, é porque tá falado. Já viu o artista mentir pra gente? Não, né? Então, se a Maiara falou, tá falado. Não usou nada, então não usou, foi só na dieta, só no exercício. E é isso. E falando ainda em mudança de vida, vamos falar de um assunto que faz parte desse tema? Golpe, né? Um assunto gostoso de comentar. Você conhece o ex-jogador de basquete Leandrinho? Não? Eu também não conhecia, mas nada como uma boa polêmica para isso. Ele foi casado com a atriz Samara Filippo. Os dois tiveram 2 filhas. O casamento durou alguns anos, mas chegou ao fim. E não é de hoje que eles se separaram. Isso já tem mais ou menos em torno de 10 anos ou até mais. E a Samara entrou na justiça contra ele por alguns motivos que ela expôs com força no Instagram. Ela acusou o ex-jogador de basquete de transferir a titularidade de um imóvel, que era dos dois, para o nome de um dos irmãos dele. Agora ela quer reaver o dinheiro da casa, obviamente. A Samara afirmou que ela comprou em 2008 um imóvel
num bairro chique lá da zona oeste do Rio de Janeiro, em conjunto com o até então marido Leandrinho, e que ele estava no seu nome. Ela falou que o Leandrinho disse na época que não precisava do dinheiro, mas que ainda assim ele aceitou a ajuda de custo. Ela postou um vídeo aí nas redes sociais, daí ela expôs que anos depois ela descobriu que o imóvel simplesmente estava registrado no nome do irmão do Leandrinho. E aí por isso ela não teve direito na separação. Separação essa que aconteceu em 2013, ou seja, 11 anos que essa história se estende. Mas é só agora que ela quis expor. Segundo ela, a justiça já homologou o caso e nada foi feito. A casa, inclusive, foi vendida e é aí que entra a questão. Samara não recebeu nada por isso. Que ela afirma que não é problema de pensão, como é muito comum de acontecer, ela não tá cobrando isso. Ela tá cobrando de fato o que é de direito dela, que é a parte na casa. Eu tentei entrar no Instagram do Leandrinho para ver o que ele diz sobre, mas o Instagram do Alecrim Dourado é fechado, então fica um pouquinho difícil de defender ele. Embora ele falou que a Samara mentiu. Parece que ele publicou uma nota dizendo que ia desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe de suas filhas, Samara no caso. Ele confirmou que de fato tem um processo correndo, mas ele nega as acusações. Ele falou que gastou mais do que a Samara na compra da casa. E mais, falou que a Samara estava ciente sobre a transferência da titularidade. Ele falou as seguintes coisas, abre aspas, a senhora Samara é uma pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos. Sempre teve conhecimento, sim, de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando, inclusive, com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes. Ele fala isso porque ele não mora no Brasil e eu não entendo nada disso, mas vamos fingir que a gente entende o que é domicílio fiscal. Ele fala também que tentou um acordo para encerrar o processo, mas que a Samara não aceitou. Daí a Samara rebateu. Ela falou que não sabia de nenhum registro da casa que estava em nome desse ex-cunhado dela e que é mentira tudo isso que ele está afirmando. Ela citou até em um dos vídeos que ela postou que é no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para a família, que eles estavam construindo, adquirido até então com os recursos do casal, fosse registrado no nome de um irmão do cara. Realmente não faz muito sentido, né? Por qual razão ele colocaria no nome do irmão dele, se é um imóvel do casal? Realmente, é estranha essa história. Ela afirmou que fez um acordo na justiça para que o Leandrinho pagasse um valor determinado para ela. Mas, segundo a mesma, ele não cumpriu o acordo que ele próprio se comprometeu diante do Poder Judiciário. Ela até chegou a publicar um print do acordo assinado entre eles, e esse print dizia que o valor seria pago após a homologação em 2015. Mas o pagamento não foi feito porque ele não quis, segundo a Samara. A Samara diz também que essa separação deles aconteceu de forma que ela ficou muito desamparada. Ela tinha uma filha de 4 anos e a outra caçula era recém-nascida. E o Leandrinho não pagou nem sequer o condomínio. Isso, obviamente, gerou um constrangimento para ela, a ponto de ela não poder nem frequentar a academia e todas as outras instalações do prédio. Embora a princípio ela tinha comentado que o problema não era pagamento de pensão, depois ela disse que ele está devendo 2 meses de pensão para as filhas, mas ainda assim fez um empréstimo para a atual mulher dele de R$ 1,5 milhão de reais. Por fim, só para fechar com chave de ouro essa história, uma seguidora da Samara contou para ela o seguinte, abre aspas, tô chocada. Não vi o primeiro vídeo, mas posso imaginar, Samara. Minha irmã, nessa época, tinha uma amiga que infelizmente ficava com ele enquanto era casado com você. Eu não vou ler tudo,
Mas basicamente foi isso. Ela também descobriu, além de tudo, de ter sido golpeada, de estar em desvantagem, que também foi corna. Assuntos que se interligam. Eu falei pra você que podia dar gatilho, eu avisei. É uma história que, se for verdade, tudo que a Samara tá falando, é muito claro que tem que acontecer, né? Ele tem que devolver esse dinheiro pra ela, não tem nem o que ser questionado. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que ouvir os dois lados. É difícil falar sobre o Leandrinho, porque ele tem o Instagram fechado. Então, o acesso às informações dele, a defesa dele é bem restrita. A Samara tá expondo tudo. Particularmente, eu não acho que uma pessoa iria expor uma situação dessa tão íntima, tão pesada, assim, a nível nacional, se não fosse verdade. Enfim, fica a dica aí pra você que se relaciona. Você confia o suficiente na sua companheira, no seu companheiro? Quando envolve dinheiro, sabe que as coisas é complicada. Isso tudo serve de alerta, né, gente? Combinado não sai caro. Tem outras coisas também que você precisa saber. Aquecimento global. Você precisa saber que Adriana Esteves e Johnny Massaro aproveitam um dia de sol no Rio. Paisagem. Você precisa saber que em Férias em Baile, Cauã Raymond mostra tanquinho sarado e arranca suspiros. Saúde e bem-estar. Você precisa saber que Luana Piovani diz que fumou maconha antes de encontro com Pedro Scooby. Envelhecimento. Você precisa saber que aos 46 anos, Paloma Duarte exibe barriga chapada e surpreende fãs. Cotidiano. Você precisa saber que Débora Seco afirma que acordou com vontade de beijar na boca após confirmar o término do casamento. Amizade. Você precisa saber que Deolane e Fiuk ficam juntinhos em show de Simone Mendes. Esse é aquele tipo de casal que a gente pode apelidar carinhosamente de casal Sherman e Bill. Esse foi o Você Precisa Saber de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima. Sabe uma coisa também que você precisa ficar sabendo? Estamos nas principais plataformas de áudio. Agora não tem mais aquela desculpinha. Eu não tenho tempo para assistir. Você pode não ter tempo para assistir, mas você pode ouvir. Tá dirigindo e tá me ouvindo. Tá cozinhando e tá me ouvindo. Tá escrevendo uma coisa, tá me ouvindo. Tá estudando, tá me ouvindo. Talvez não consiga se concentrar um pouquinho, talvez, mas ainda assim é possível. Você não vai precisar parar a sua vida para ficar bem informado. Olha só que maravilha isso. Sim, esse conteúdo que você acabou de assistir está disponível em todas as plataformas de áudio. Então corre lá para ver, caso você já não esteja ouvindo por uma dessas plataformas. E eu quero saber da sua opinião. Fala aí pra mim o que mais te impactou. Deixa nos comentários que eu vou ler tudo. Foi a audácia da Camila? Foi o emagrecimento da Maiara e da Mari Fernandes? Ou o suposto golpe que a Samara Felipe levou? Se eu vou responder são outros 500, mas eu vou ler, eu garanto. Outro alerta também. Já seguiu no X? Já seguiu no Instagram? Se não, tá perdendo tempo. No X, antigo Twitter é @xpalomamoreira ou xpalomamoreira. E no Instagram é @canal Paloma Moreira. Segue lá, porque por lá eu também comento esses assuntos. Segue lá porque também é muito importante. É isso, missão cumprida. Te deixei informado. Lembrando sempre que não é fofoca isso aqui que eu faço. Isso aqui é um repasse de informações importantes. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. E um beijo e até a próxima.